professora, sou pós-graduada na Faculdade Metropolitana em Neuropedagogia Clínica e Institucional, que é uma área que ela é mais voltada para como acontece o aprendizado e como você conseguiria, na realidade, potencializar esse aprendizado. Tanto em crianças que têm algum tipo de dificuldade, quanto aquelas crianças que têm um potencial muito maior a ser atingidos, tá? E sou professora aqui no Colégio do Bom Retiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as inteligências múltiplas. Vamos entender o conceito e a abordagem dela, principalmente na revista Nosso Amiguinho, tá? O que são as inteligências múltiplas? Antigamente era muito comum a gente medir o conhecimento das crianças através de um teste de QI. Só que o teste de QI ele é mais voltado para a inteligência lógica da criança. E hoje, com muitos estudos, a gente já consegue perceber que a criança ela não tem só uma inteligência lógica, que seria uma inteligência mais voltada para a matemática. Mas existem crianças que elas não são tão fortes, às vezes, na matemática, mas ela é extremamente boa em relacionamento pessoal. Ela é extremamente boa no campo de pesquisa, ou às vezes ela é extremamente boa na parte de criatividade. É aquela criança que monta um negócio, e aquela criança que soluciona um problema que você fala assim, nossa, eu não tinha pensado em montar tal coisa de tal jeito para dar certo. E aquela criança já foi lá, já empilhou, já resolveu, já criou de uma outra forma e solucionou o problema. Quando o Gardner percebeu isso, ele falou assim, peraí, não existe apenas um tipo de inteligência. Vamos descobrir quais são as outras inteligências e capacidade das crianças para que a gente possa atingir da melhor maneira possível. Aí, em estudos, ele percebeu que existem 9 tipos de inteligências diferentes e que nem todas as pessoas terão um número X de inteligências. Geralmente as pessoas desenvolvem seu melhor potencial 2 inteligências. Mas vai ter aqueles fora da curva que vão desenvolver 3 e tem aquele também que pode desenvolver uma inteligência apenas, mas muito bem desenvolvida. Quais são as inteligências múltiplas? É a corporal, que é basicamente aquela criança que ela sente todo o espaço dela através do corpo. Você vai perceber daqui a pouquinho algumas profissões que a gente desenvolve essas profissões por ter esse tipo de inteligência. Nós temos a inteligência interpessoal, que é a inteligência de relacionamento com o outro. Temos a linguística, que é mais voltada para escrita, ela é mais voltada para aprendizagem, para esse tipo de facilidades. Tem a lógico, que é mais voltada para matemática mesmo. Temos a naturalista, que ela é mais voltada para a natureza. A intrapessoal, que é aquela pessoa que ela é mais reflexiva e tem um autoconhecimento. A espacial e visoespacial, que é a pessoa mais voltada para artes. Ela é mais voltada para o campo das belezas, pode ser naturais ou belezas construídas. E temos a inteligência musical. A inteligência lógico-matemática. Ela é a habilidade que a criança desenvolve do pensamento numérico. E ela utiliza muito do raciocínio lógico, tá? Como a gente consegue desenvolver essa inteligência nas crianças que já têm esse potencial? Porque a gente nasce com um tipo de potencial, tá? Através de atividades que envolvam conceitos de matemática, físicas e jogos de raciocínio lógico. Essas crianças que já têm essa habilidade, o que elas podem ser com muito potencial? Cientistas, economistas, acadêmicos, engenheiros, matemáticos, contadores e todas essas pessoas que vão para essa área da lógica mesmo. Na revista Nosso Amiguinho, onde é que a gente encontra isso? A gente vai encontrar lá no Píntio 7 e em Desafio. Eu separei aqui, pode mostrar. Ó, aqui, ó, o Píntio 7 sempre vai vir para as crianças na forma de desafio. Muitas vezes vai vir, Sudoku? Fala. Vai vir com o Sudoku, que é aquele lá que geralmente é de preencher as palavrinhas. Vai vir com aquele outro que é de números. Esse é o Sudoku. Então tá, ou vai vir com... Isso! Então, ou ele vai vir com esse daqui de preencher as palavras, e aí tem os espaços certinhos, tem a quantidade de sílabas, tudo bonitinho. Ou ele vai vir com o de matemática mesmo. Ou vai vir com desafios para a criança. Fulaninho tem tal coisa e ciclaninho tem tal coisa. Descubra quem está faltando ou descubra o que está faltando. Então sempre vai vir nesses dois, tá? Aí tem a inteligência verbal, ou é a inteligência linguística também que a gente chama. Ela é mais voltada para a parte da comunicação, para a parte da fala, para a parte da leitura. Então geralmente quando você perceber que é uma criança que ela é mais dessa parte intelectual, no sentido de chegou a revistinha Nosso Amiguinho em casa, nossa, ela gosta de sentar, ela gosta de ler, ela gosta de folhear, ela vai passar tempo ali vendo curiosidades. É uma criança que geralmente ela tem essa habilidade.
mais para linguística mesmo, tá? Então, o que a gente faz para desenvolver mais ainda e que a revista desenvolve muito bem? Atividades que envolvam leitura, produção de redação, ensino de língua estrangeira, e a revista Nosso Amiguinho é muito rica nisso. Seminários, debates, conversas. Então, são coisas que acabam desenvolvendo bastante a criança que é da área de linguística. A criança ela vai se identificar com alguma coisa que ela tenha mais facilidade. Por exemplo, eu tenho um aluno em sala de aula que eu fico encantada. Tem 7 anos. Mas ele fala assim pra mim: prof, eu li ontem que as baleias fazem isso e fazem aquilo. De tempo em tempo ela sai para respirar. Ai, professor, e a maior baleia é a baleia tal. Mas às vezes em matemática não é tão interessado. Mas eles têm um tipo de inteligência que é natural dele e ao despertar naquilo. O que eu vejo assim que nós como pais, ou às vezes até mesmo como professores, acabamos falhando? A gente não conhece os nossos filhos ao ponto a gente identificar qual é o potencial dele e a gente investir naquilo. O legal é quando a gente descobre no nosso filho qual é o tipo de inteligência dele e a gente começa a trazer recursos para a criança para que ela se desenvolva mais ainda. Porque eu sempre falo para os meus alunos, e uma coisa é bem real, todo mundo tem um potencial em que poderia chegar. Só que se ele não tem a oportunidade de ter conhecimento para chegar naquele potencial, muitas vezes a criança estagna aqui, mas ela poderia estar aqui. Por quê? Por falta de oportunidade mesmo. Então, até mesmo um pai que não tem muito conhecimento, quando ele disponibiliza a revista Nosso Amiguinho para o filho dele, ele está dando a oportunidade da própria criança ir lá e descobrir o que ela gosta e se desenvolver dentro da área que ela tem potencialidade. E todos nós temos. E muitas vezes não foi trabalhado porque não tivemos essa oportunidade. Eu sou da época que a revista Nosso Amiguinho, ela era com conteúdos programados, mas não conteúdos tão intencionais quanto a revista é hoje. E eu acho interessante porque é até uma coisa que eu falei pra vocês que eu ia deixar. Porque assim, ó, hoje, vamos supor, a gente está trabalhando nessa revista aqui, inteligência linguística lá no inglês e no espanhol. Mas se eu folhear umas revistas pra frente, lá no desafio pode estar trabalhando inteligência linguística. Então eu preciso entender o que é inteligência linguística para eu saber em que lugar da revista ela está. Porque ela pode estar em vários lugares diferentes. Aqui também. Isso. Aqui ó, já está em outro lugar também, inteligência linguística. Que é aqui ó, na nossa língua. Tá já falando um pouquinho sobre a escrita do mal com L e do mal com U. Ou seja, isso aqui traz uma bagagem para a criança. Porque ela, brincando, ela já vai entender o conceito gramatical. Como é que eu escrevo? Escrevo assim? Escrevo assado? Mal com U é para esse momento, mal com L é para este momento. Então, assim, ó, em vários lugares da revista, ela vai estar trazendo esses tipos de inteligência. E não são lugares fixos, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer os conceitos de cada um. Por exemplo, ali, ó, no Estúdio Brincando, ela sempre vai estar trazendo alguma curiosidade sobre natureza e animal. Mas, pelo que eu percebi, é uma das únicas partes da revista que vai estar sempre com inteligência naturalista, tá? Mas o restante da revista, ela sempre vai mudando. E isso é legal, porque um mês ela vai abranger muito fortemente uma coisa, outro mês vai abranger outras. E se um pai tem essa condição de investir, é o melhor investimento. Porque é uma coisa que está sendo peneirada. Então não está aqui por estar. Alguém pensou para estar com uma intenção de estar. Diferente de quando eu ligo uma televisão para o meu filho e deixo meu filho lá na frente. Você não sabe quem peneirou aquilo, quais foram os princípios que foram colocados naquilo. E não, às vezes não é com uma intencionalidade de desenvolvimento e crescimento. Então eu vejo assim, ó, quando o seu filho passa tempo em uma revista que é muito bem preparada, você só está investindo no crescimento da criança. Então isso é extremamente importante, a gente fazer também com intencionalidade. Depois eu vou contar pra vocês qual é a minha parte preferida da revista Nosso Amiguinho, que parece boba, mas pra mim é uma das que mais trabalha diversos tipos de inteligências. Cada página assim acaba trabalhando 1 ou 2 inteligências por vez, mas essa trabalha muitas inteligências juntas. Onde é que eu encontro na revista a inteligência linguística? Ó, na parte de inglês e espanhol trabalha bastante. E essa daqui tá pedindo uma partezinha de produção de texto, tá? Fala que agora é a vez da criança criar a própria história dela. Então é um tempo que ela tem para ela planejar ela mesma o que ela vai escrever, o que ela vai falar. Então olha que rico a criança ter que tirar ideias dela. Pode mostrar, tem uma que cria histórias. Ah, olha que legal. Aqui dentro também, ó.
Esta é a sua história, ou seja, a criança também vai criar. Então, para a inteligência linguística, ela formular, ela criar uma história do passo a passo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, traz uma baita de uma capacidade para a criança. Então, é bem legal também. Aí, e tem a nossa língua. Gente, a nossa língua eu achei muito legal. Ela aparece em quase todas as revistas que eu olhei, e ela vem trazendo um pouco mais também, de maneira muito rica, sobre Libras. Então, palavrinhas em Libras que a criança vai aprendendo de interação. Que nem Porque aqui. isso, o linguística não é só você ter essa habilidade para você falar, mas você ter a habilidade de se comunicar com o outro. Então, para a criança é muito rico, porque pode ser que hoje não, mas pode ser que amanhã ela encontre alguma criança com uma necessidade especial. E olha, ela saber dizer um oi, ela saber se comunicar com aquela criança é extremamente rico. Então, achei extraordinário. Inteligência artística e espacial. Gente, essa é aquela criança que você sabe que ela gosta de trabalhar com o corpo, e gosta de pintura, e gosta de artes, e às vezes se desenvolve muito bem para ser uma arquiteta, para ser várias outras profissões assim que você sabe que exige daquela criança aquela capacidade de criar, de inovar. Então, essa é a criança que ela é voltada para as artes. E ali fala como desenvolver. Devemos realizar atividades que estimulem a criatividade e a percepção visual da criança. Exemplo, a encenação. Aí entra uma que eu falei pra vocês que vai abranger várias áreas. Culinária, pintura e desenho. Culinária tá aqui. Isso, eu acho, assim ó, riquíssimo essa parte aqui do culinária, porque é exatamente aquilo que você falou. Vai ser trabalhado em família, ou seja, dificilmente a criança vai realizar sozinha, sempre precisa da ajuda de um adulto para pegar os ingredientes, para colocar a porção certinha de cada uma das coisas. Então, neste momento em que você está elaborando uma receita com o teu filho, é um momento de interação, é um momento de conversa, é um momento de você ensinar algo. Olha, a gente pesa quando é uma quantidade de massa desta forma, quando é uma quantidade de líquido desta forma. Então, eu trabalho várias habilidades nessa parte de receita também. Você vai ver que tem criança que é criativa, ela vai preparar o prato, ela ainda vai enfeitar o prato, ou ela vai falar, mãe, se eu colocar tal coisa aqui vai ficar mais gostoso ainda. Então é uma área da revista que eu sou extremamente apaixonada, tá? Futuras profissões dessas crianças que são muito voltadas para as artes. Pintores, designers, chefes de cozinha, escultores, fotógrafos, publicitários, arquitetos e outras profissões que a gente sabe que exigem muita criatividade, né? Onde é que eu encontro na revista a inteligência artística? Eu encontro no mural, eu encontro no recortar e armar. Eu sei, essa daqui. Isso! Mas vira pra eles chegarem. No recortar e armar, no feira de ciências e nas receitas a gente encontra bastante inteligência artística, tá bom? A inteligência corporal ou a sinestésica. Essa é aquela criança que ela é mais voltada a explorar o mundo com o corpo mesmo. Já viu criança que ela sai colocando a mão em tudo? E ela sai virando cambalhota por ali, e ela sai mexendo em tudo. E aí ela quer ver se ela consegue subir em cima daquele armário ali, se ela se equilibra bem. Dão mais trabalho, porque são crianças que ela tem muito mais energia. Mas a gente tem que pegar essa energia dela e canalizar para o aprendizado. Se é uma criança que gosta de tocar tudo, vamos lá, vamos descobrir o que ela tem de potencial. Então é realmente aquela criança que do nada, se você der a bobeira no meio da sala, ela vai virar uma estrelinha. Porque é o corpo dela que tem mais energia realmente. Então elas possuem grande capacidade de movimento corporal, tá? Conseguem manipular objetos com muita facilidade. Elas têm muita habilidade de utilizar o corpo na questão dos sentidos mesmo, tá? E são muito energéticas, são crianças assim, com muita energia. E ela tem facilidade de correr, saltar, pular, dançar, explorar e fazer construções manuais com jogos e outros objetos. Como que a gente desenvolve isso nessas crianças? A gente pode dar para elas atividades artísticas e esportivas para aprimorar essa habilidade. E também podemos dar bastante atividades manuais. Essas crianças, geralmente, elas se tornam grandes atletas, dançarinos, mestres em artes, qualquer tipo de luta ou coisas assim, artesãos, jogadores de futebol, cirurgiões e artistas plásticos e atores. E assim vai por diante. Essas são crianças realmente que ela tem muita facilidade com o corpo dela. Aí onde eu encontro isso também na revista? No recortar e armar, eu encontro nas receitas, e eu encontro em feiras de ciências, eu coloquei 2 vezes receitas,
e é brincadeira, que é onde vem trazendo brincadeiras, vem trazendo atividades que a criança possa elaborar. Gente, por que eu falei que a receita está praticamente em tudo? Essa inteligência corporal também é aquela criança que ela vai ter a capacidade de medir, de diferenciar, de elaborar as coisas, de construir. Por exemplo, eu já vi crianças muito pequenas que, sabe esses bolos de confeitaria que a gente geralmente tem um pouco mais de dificuldade para desenhar, para ir lá, para empilhar os bolos, para colocar, para fazer essa parte de criatividade? Essa criança geralmente tem muita facilidade. Porque ela olha e ela fala, nossa, se eu colocar aqui, ó, se eu sentir isso aqui, ó, se eu desenhar desta forma, vai dar certo, nossa, vai ser bom. Ou seja, são crianças que elas são extremamente sensíveis com o corpo dela e sensíveis com o meio em que elas vivem. Então elas elaboram as coisas com muita facilidade. A inteligência intrapessoal ou a inteligência social, que é aquela criança que ela tem muita facilidade em lidar com o outro à volta dela. São excelentes argumentadores, são pessoas assim que elas são geralmente queridas, elas interagem muito bem, são muito bem aceitas, porque ela tem a habilidade de realmente comunicação, ela tem a habilidade de fala. E para desenvolver isso, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com habilidades múltiplas, podendo aplicar uma educação mais na criança social, que é sempre colocar a criança dentro de ambientes em que ela possa se comunicar, que ela possa dizer o que ela pensa, que ela possa ouvir o outro, porque isso desenvolve naquela criança a habilidade de viver em sociedade. Nem todos têm essa habilidade ela é extraordinária e vai trazer profissões também extraordinárias. Porque é uma criança que ela não só tem a habilidade de falar, mas ela tem a habilidade de escutar também. Ouvir o outro. Deixa eu ver, tem aí, filha? É isso daí? Não, essa página, então. E quando eu me coloco na posição de que eu sou adulto e eu não vou ouvir a criança porque ela não tem muito a contribuir comigo, automaticamente eu acabo não desenvolvendo nesta criança esta habilidade. Então, por mais que eu já tenha uma regra pré-estabelecida, eu preciso permitir que a criança fale, que a criança diga o que ela pensa, para depois eu virar para ela e falar assim, olha, não vai acontecer dessa forma neste momento, porque este momento é de você tomar banho, esse momento agora é de fazer lição de casa. Mas a gente precisa desenvolver nessa criança essa habilidade de falar, de comunicar, de dizer eu quero, eu não quero. Não estou dizendo sobre educação permissiva. Eu estou falando sobre permitir que a criança se expresse, porque é importante para desenvolver essa habilidade. E eu vejo que é uma habilidade que precisa em todas as áreas, não importa se você trabalhar de faturista sozinho, que a gente brincava que no CELS era uma das profissões mais isoladas, porque o faturista fica com estoque, né? Então ele não fica no meio de todo mundo conversando, batendo papo com todo mundo, ele fica com estoque. Mas até mesmo para ser faturista, que é uma profissão mais isolada, ele precisa saber se comunicar. Porque em um momento ou outro ele vai precisar passar algum tipo de informação e ele precisa ser claro no passar. Ele precisa ser compreendido. Então, e hoje quando eu deixo uma criança muito tempo exposta na frente da televisão, só ouvindo, nunca trabalhando a questão do diálogo, eu estou podando essa habilidade na criança. Porque ela precisa ser comunicativa também, não só receber informações, tá? Isso vale pro caso do celular só, né? Mesma coisa. Nossa, celular, televisão, tudo que a criança fica focada e ela não tem nenhum tipo de interação, ela só recebe, não desenvolve habilidade social. E hoje é uma das coisas que a gente mais percebe nas crianças, elas têm muita dificuldade com a habilidade social. Não. E é ruim, porque, por exemplo, a gente pega crianças, às vezes, que já são grandinhas, já tem 6, 7 anos, que já era pra estar desenvolvida. Mas ela não consegue chegar num lugar e falar assim, não, a gente brinca um pouquinho da sua brincadeira, depois a gente brinca da minha brincadeira. Geralmente quando ela entra nesse conflito, ela entra em crise, porque ela não consegue argumentar, ela não consegue falar, não, eu brinco um pouquinho do seu, depois você brinca do meu, e assim todo mundo vai ficar feliz. Então é uma coisa que a gente precisa desenvolver nas crianças, porque é importante para a vida, tá? É questão de concentração também, né? Que hoje a gente vê, hoje é tão fácil a internet, as coisas, antigamente esse televisão era um programa num horário específico, num dia, né? Hoje a criança na tela, ela vê, isso que eu não gosto, isso que eu não quero, ele vai passando, né? Então não se concentra, você não consegue ficar tempo numa coisa só, né? Antigamente o nosso cérebro, ele era muito mais exercitado. A gente ou tinha cadernetinha com os números do telefone, ou a gente tinha que memorizar os telefones de parede. Se eu fazia um percurso até, vamos supor, uma cidade próxima daqui, antigamente, eu sabia os nomes das ruas. Hoje eu não me preocupo mais com isso, porque eu dependo da tecnologia. E isso é para várias outras coisas na vida. Antes a gente memorizava receitas.
Hoje a gente não memoriza mais receitas. O que a gente faz? Eu tenho um livro de receita, se eu precisar, eu busco na internet. Pode falar. Tipo, é assim, tipo, agora eu sei o caminho da... Tipo, agora eu já decorei o caminho da escola agora. Sim, isso é ótimo, filho. E é importante. Porque senão a gente vai ficando tão dependente, que aquilo de exercício do nosso cérebro que nós tínhamos antes com tanta intensidade, vai deixando. E o nosso cérebro ele não pode parar. Porque quem tem uma predisposição a Alzheimer, quem tem a predisposição a alguma doença desse tipo, se você não exercita o seu cérebro, essa doença ela chega mais cedo. Então a gente tem que estar sempre desenvolvendo novas conexões cerebrais. Então esse desenvolvimento ele é importante tanto para o adulto quanto ele é importante para a criança. E quando realmente eu exponho demais a criança a telas e coisas assim, gera dependência nela e gera uma preguiça de fazer um desenvolvimento de pensamento, porque ela é passiva dentro daquela tecnologia. Ela não cria, ela não produz, ela só recebe aquilo. As profissões para essa criança que tem essa habilidade de comunicação, que gosta de falar, que gosta de compreender, filósofos, políticos, que são extremamente argumentadores, tá? Religiosos, que podem ser pastores e outras profissões assim, terapeutas que gostam de falar bastante, psicólogos. Então são pessoas, comportadores, professores, tá? Então são pessoas que têm uma habilidade para comunicação. Onde eu encontro na revista? Eu encontro no Para Pensar. Eu acho extraordinário porque a gente encontra também na Bíblia em quadrinhos. Porque... Posso mostrar onde é, mãe? Pode mostrar. Na Bíblia em quadrinhos, a Bíblia sempre traz histórias que mostram a necessidade das pessoas, mostra como Jesus cuidava, como Jesus apoiava, como Jesus ensinava. Então é extraordinário, porque mostra esse relacionamento em sociedade e esse relacionamento com o outro no Bíblia em quadrinhos. Na Feira de Ciências também, na receita traz essa habilidade de você realizar com o outro. Sim, filho. Esse tempo, por exemplo, ele está mostrando para vocês. Então, a receita também traz esse momento de você interagir com o outro, de você se relacionar com o outro, de você se comunicar com o outro e vivenciar. Então, seja a mãe e a criança preparando junto, ou a mãe e o pai preparando junto, ou seja, depois de preparado alguns pratos da revista, você comer em família. Então, gente, é muito rico. Amo. E o Bom Sinal. Bom Sinal também é bem legal porque traz essa habilidade social, que é a parte lá de Libras também, tá? A linguística e social, porque te permite comunicação com o outro. Pode passar, Danilson. Essa inteligência eu gosto bastante, que aí entra a parte que você falou da questão do se concentrar. Ela é uma inteligência que eu digo que ela é para dentro, ela não é tão voltada para fora. Ela é a capacidade da autorreflexão. Geralmente as pessoas que têm essa habilidade, elas são introspectas. A gente pode aprimorar por meio de atividades de autoconhecimento, tanto da mente dela, quanto do corpo dela. Então ali, tá, exercícios físicos específicos, técnicas de inteligência emocional. Na semana, tem umas 2, 3 semanas, foi uma psicóloga da minha sala, que é psicóloga escolar. E eu pedi para ela ir na minha sala, porque tinha algumas crianças que eu estava percebendo que elas tinham dificuldade em se auto-acalmar. Que é, vamos supor assim, um colega vai lá e dá um tapa, a criança acha que ela solucionará aquele problema devolvendo o tapa. E muitas vezes a gente não soluciona o problema daquela mesma forma que chegou pra gente. A gente precisa respirar fundo, pensar, às vezes até analisar o que motivou o outro. Foi porque eu ranquei o brinquedo da mão do outro com muita força. Então por isso que talvez o outro veio e me deu um tapa. Aí, pensar como é que ele vai solucionar o problema e a partir daquilo ele soluciona o problema. Então ela ensinou algumas técnicas de respiração para as crianças. Até as mais calmas, que já têm essa habilidade intrapessoal, ficaram encantadas. Que é aquela técnicazinha do sopra a velhinha e cheira a florzinha. Que a criança tinha que fazer 5 vezes. E, gente, perfeito. Eu tenho uma aluna lá que ela passa tranquilidade em pessoa. E ela falou assim pra mim, prof, posso te contar um negócio? Eu falei assim, conta, fulaninha. Ela falou assim, às vezes eu fico com muita raiva. Eu olhei e falei, nossa, mas você fica com muita raiva? Ela prof, eu fico, mas eu não bato. E ela não bate mesmo. Geralmente a voz dela é muito tranquilinha, muito calma, mas dentro dela, ela tem o sentimento normal. Só que de alguma forma, como ela tem essa inteligência, ela se controla, ela guarda, ela segura.
Aí você vai usar, então, essa inteligência e essa técnica que a prof, que a psicóloga ensinou aqui pra você, quando ficar com muita raiva, você acalmar ela. Ai, sim, porque o coração acelera. Eu falei, nossa, é verdade, o coração acelera. Às vezes a criança não transparece, mas ela tem um sentimento, gente, também. Quando alguém vai e tira dela, óbvio que ela fica com raiva, óbvio que ela fica brava. Mas essa inteligência, ela é maravilhosa por isso, porque essa criança já tem essa predisposição. Mas é algo que eu posso trazer capacidade para os outros. Então, uma coisa que a gente sempre conversa lá em casa. Eu e o Thiago, a gente tem temperamentos totalmente diferentes. Ele é extremamente fleumático e eu sou o auge do colérico. Ou seja, então, eu sou do tipo que Não transmite. pego fogo muito rápido. Então, tipo assim, o Thiago fala e eu já tenho a resposta muito rápida pra dar. E geralmente a resposta do colérico, ela é mais Calminha. Afiada. Ríspida. afiada, Só mais coraçãozinho, só ríspida. cordinha. Só que o Thiago sempre fala uma coisa que é muito real. O problema não é o que eu falo. O problema muitas vezes é a forma como eu falo. Às vezes eu até posso ter razão. Só que se eu for extremamente grossa com você, acabou a minha razão. Mas como é que eu vou colocar pra fora? Existe uma maneira correta de colocar pra fora. E é isso que a gente precisa ensinar pra criança. Você está com muita raiva, tudo bem. Chega pro teu colega e fale assim, olha, eu não gostei do que você fez. E eu não quero que você faça novamente. Mas eu não preciso empurrar de volta. Eu não preciso bater. Eu posso expressar o que eu estou sentindo. Mas eu não posso expressar da maneira errada. O abraço, ele aconchega, o abraço, ele acalma e o abraço, ele estabiliza a criança de volta. Então isso é extremamente importante. Ter isso para essa criança ter essa inteligência intrapessoal, essa criança conseguir se acalmar, essa criança conseguir respirar. Porque tem uns que é o natural dele, gente, ser mais agressivo. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é um natural, mas que a gente controla. Porque Pedro era assim, a gente sabe que Paulo era assim. Só que com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, essas pessoas passaram a ter esse tipo de inteligência, o se conhecer e o conseguir se controlar, né? Porque a melhor maneira de você mudar uma situação é quando você consegue envolver dentro dela a empatia. O se colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, não necessariamente eu vou sentir toda a dor do outro. Mas eu vou sentir o que eu não quero sentir. E geralmente as crianças, elas não gostam de ser constrangidas. Na verdade, ninguém gosta de ser constrangido. Quando a gente está falando sobre criança nenhuma gosta de se sentir constrangida. Eles sentem uma vergonha, gente, assim, ó, infinita. Essa daí é a que eu falei pra vocês que é mais difícil trabalhar na revista, mas tem, tá, gente? Não vem em todas as edições. Aqui tem, tá? Inteligência musical, mas não com práticas, simplesmente de conhecimento. E tem um outro aqui. Mãe, aqui, tá aqui. Isso, olha aqui, ó, que legal. Ó, essa daqui é uma inteligência musical também. Tá ensinando a fazer instrumento de sopro com a garrafa. Que dependendo da quantidade de líquido que você coloca, a espessura do líquido dentro da garrafa, ao soprar, o som vai sair mais grave ou o som vai sair mais agudo. Então, é legal. Como eu disse pra vocês, sempre acaba precisando de um outro instrumento de apoio quando é inteligência musical, porque a criança ou precisa aprender a ler partitura, ou a criança precisa aprender realmente aula de canto, mas a revista também traz essas curiosidades, porque se a criança tem aquela predisposição, ela já motiva, né? enriquece muito. É uma inteligência do som, tá? A inteligência musical. Ela possui habilidades conscientes de apreciar, entender e criar tanto os sons que a criança pode cantar, quanto ela pode criar sons através de instrumentos, tá? As crianças gostam de viver a vida ao som da música. Toda criança é apaixonada por música, né? Mesmo que não seja a inteligência dela mais desenvolvida. Mas a música fala muito ao coração e desenvolve muito as crianças. Até para memorização de conteúdos, a música é muito bem utilizada. O Daniel tá começando agora com a tabuada. Eu já tava pesquisando lá umas músicas de tabuada pra ele memorizar. Porque, gente, existem coisas que a gente desenvolve criando raciocínio lógico. Existem coisas que a gente precisa decorar. Tabuada é uma janela que abre na nossa vida, que é na base do decoreba. Com certeza. Você tem que decorar a tabuada. Você vai... Uma outra coisa que eu gosto bastante no processo de aprendizagem. Se você quer uma aprendizagem rica e significativa, ela precisa envolver o emocional. Quando envolve o emocional, a gente armazena aquela informação com muito mais facilidade. E o envolver o emocional é isso mesmo, de ser gostoso, de você ter prazer em realizar aquilo. Então é importante isso, passa por essa janela da emoção quando é divertido e quando é gostoso. E a música traz esse prazer. Por exemplo, semana passada, tem já umas
3 ou 4 semanas que eu comecei a colocar bastante pros meus alunos aquela música do Santuário, que é da Minha Vida é uma Viagem. Gente, meus alunos memorizaram já tudo do Santuário, porque a música traz com aquela coisa gostosa. Ó, como desenvolver? Lógico que vai ser através de atividades musicais, tá, gente? Como a aprendizagem de algum instrumento, a composição, leitura de partitura, aula de canto, brincadeiras de roda. Essa é a forma que a gente desenvolve inteligência musical. E aonde a gente encontra na revista Feira de Ciências e em edições especiais onde há o ensino de alguma habilidade de música, tá? A gente já achou em 2 revistas aqui. Não tem em todas, mas sempre vai estar aparecendo. Essa inteligência eu gosto bastante, que é a inteligência naturalista. Você vai ver que existem crianças que ela tem um negócio dela. Gente, ela nasce com aquilo. A criança que com 3, 4 anos tá pegando sapo. Ela tá pegando grilo, ela tá mexendo na terra, ela tá pegando folhas, ela não tem medo dos bichinhos de inseto. Tem uma amiga que postou esses dias atrás, a Júlia, da filhinha dela bem pequenininha pegando um besourinho. Ela coloca o besourinho pra lá, vê o besourinho, vai e pega o besourinho. Possuem grande sensibilidade e necessidade de estar junto da natureza, esses elementos. Só conseguem sentir-se livres e organizar as suas ideias junto à natureza, junto aos animais e às plantas. Tem criança que tem esse senso, né? Gostam de estudar sobre o meio ambiente, sobre fenômenos climáticos, são curiosas, né? Preservação e conservação da natureza. Na revista aqui, todos os meses, essa é uma parte que não falta, tá, gente? Todos os meses vai trazer sobre alguma curiosidade da natureza. Essas pessoas, geralmente, quando elas escolhem profissões futuras, são ambientalistas, biólogos, veterinários, são crianças assim voltadas mesmo... Pode ser policial ambiental. Pode ser um policial ambiental, pode ser sim. Então elas são mais voltadas para essas ciências naturais mesmo, tá? São pessoas que gostam disso. Onde a gente encontra na revista? No Estúdio Brincando, tá? Descubra como funciona também, tem bastante, tá? Esta daqui não entra nas 9 inteligências do Gardner, mas ele fala muito sobre ela e ele fala que é uma junção de 2 inteligências, que é da inteligência intrapessoal e da inteligência interpessoal. Essa inteligência aqui, a existencialista, ela é uma inteligência mais voltada para sabe aquela pessoa que ela é inquieta sobre saber de onde ela veio, para onde ela vai? A natureza reflete sobre um Deus? Esse Deus realmente existe? Quem cuida de mim? Eu vim de onde? Existe um propósito para minha vida? E já existem crianças que nascem com toda essa inquietude de saber, de querer entender. Eu tenho crianças lá extremamente espirituais na minha sala. E eu vejo assim que, para a idade, acaba sendo, de certa forma, um processo natural. Não é alguém que fica incutindo na cabeça dela o tempo todo. Mas é curiosidades que ela tem. Gardner, ele entende que essa inteligência existencialista contribui para uma vida mais consciente, mais reflexiva. E isso impacta diretamente na maneira como a pessoa se relaciona com ela mesma e ela se relaciona com o outro. É o que muitas vezes a gente chama de senso moral que Deus já colocou dentro do ser humano. E tem gente que tem ele mais forte, que não precisa alguém chegar e ensinar. Ela tem esse senso moral do que é certo e do que é errado. Como é que a gente desenvolve isso nas crianças? Possibilitando o conhecimento da criação, da salvação que Deus permite ao ser humano através do conhecimento da Bíblia. E aí você vai abrangendo o outro. A gente sabe que a gente pode aprender sobre Deus através da natureza, através da palavra, através de várias outras formas. Mas possibilitar para essa criança o conhecimento bíblico. Porque essa criança que ela tem essa habilidade, se a gente não traz para ela o conhecimento bíblico, ela vai para outras fontes beber. Porque ela tem essa necessidade de saber quem ela é, de contato com quem a criou. Então é muito importante essa apresentação da Bíblia. Na revista Nosso Amiguinho, a parte que eu sou encantada, que tem muito disso, é a Bíblia em quadrinhos, o Para Pensar, e tem outra parte que eu não coloquei aí, mas é a história em quadrinhos da Turma do Nosso Amiguinho. Aqui, ó, Aventuras da Turma. Aventuras da Turma sempre vai trazer uma reflexão moral. Gente, é maravilhoso, porque assim, é sempre situações que as crianças mesmo vivenciam no dia delas,
só que traz aquela pitadinha de ética, aquela pitadinha do que fazer da maneira correta de fazer. Gente, eu acho muito legal, porque é situações que a criança vivencia. Às vezes ela teria tomado uma outra decisão, só que como ela às vezes lê a revista, ela fala, eu vi que dá pra resolver assim. Eu vi que em tal situação, se eu fizer assim, eu soluciono melhor. Então é muito rico. Então traz uma base, traz um desenvolvimento moral da criança. Diferente muitas vezes que o Daniel gosta. Ele gosta de gibi. Porque gibi é muito fácil, assim, a gente como professor, a gente gosta do gibi. Por que a gente gosta do gibi? A leitura, ela é simples. A criança não é desafiada igual a um livro que tem um texto todo corrido. Quando a minha criança olha isso aqui, gente, ela entra em desespero. Quando ela pega, porque ela fala assim, eu não vou dar conta de ler tudo isso. Sabe quando você apresenta pra criança? Isso aqui, ó, um quadrinho, uma frase eu dou conta. 2 palavras eu dou conta. Quando ela percebe, ela já leu todo um quadrinho. Então, a gente gosta. Só que a questão é, o ser útil é uma coisa. O ser útil com um princípio, com um enriquecimento, é outra coisa bem diferente. Então, quando a gente vê história em quadrinho do nosso amiguinho, nunca vai vir só para dar risada. Tenho a plena certeza de que vai vir um princípio bom. Duas inteligências juntas, que é a inteligência com o outro, relacionamento, e a inteligência do meu autoconhecimento que desperta essa. Que é eu me conhecer melhor, eu saber de quem me criou, de onde eu venho. Que eu digo que é a inteligência religiosa mesmo. Se você não partir para conhecimento bíblico, você vai partir para algum outro tipo de curiosidade. Porque existe sim um senso moral que Deus colocou dentro de todo ser humano. É que nem o Vanilson falou. Pode ser que a pessoa esteja dentro de uma tribo indígena, sem contato com nenhuma outra pessoa. Algum tipo de adoração vai existir. Por quê? Porque é algo que Deus colocou dentro do ser humano como necessidade. Então é legal quando a gente mostra pra criança e a gente canaliza pro lugar certo. Porque, gente, eu sempre falo uma coisa bem real. A gente tem que tomar cuidado com as pequenas brechinhas, porque não são buracos imensos que colocam barreiras de retenção de água se perder. São pequenas brechinhas que não são reparadas, que não são cuidadas, que comprometem toda uma estrutura. E com a criança é a mesma coisa. Deixa eu entrar, sei lá, um livrinho tal em casa, a criança começa a ler. Aí daqui a pouco já puxa uma outra coisa. Deixa eu entrar tal coisa. Quando você vê, você perde o controle. Você não perdeu o controle no grande. Você perdeu o controle no pequenininho. Então a gente tem que cuidar desses pequenos detalhes do que os nossos filhos vão absorvendo. O que as crianças vão absorvendo. Então por isso que eu acho que a revista Nosso Amiguinho ela é extraordinária. Porque ela é pensada de capa a capa. Ela tem uma intencionalidade. E ela vai trazer somente coisas boas para a criança. Eu não tenho uma preocupação em deixar a revista Nosso Amiguinho na mão do Daniel. Não é uma coisa que me gera preocupação. Não tem nada contra os meus princípios. E eu acho assim, nenhum pai, gente, olha, ele vai ter algo para questionar. Mas no mais, é muito rica para criança, desenvolve qualquer criança. O Daniel, que tem 8 anos e é extremamente apaixonado pela revista Nosso Amiguinho. A revista Nosso Amiguinho chega lá em casa, ela não fica na embalagem. Automaticamente chegou, ele já abre. E a primeira coisa que ele se encanta, são 2 coisas que o Daniel gosta muito na revista. Que é a parte de destacar e montar o que vem para montar. E o Daniel ama as curiosidades, o que é o que é. Gente, o que é da revista faz sucesso lá em casa. Então eu e o Thiago somos as cobaias do Daniel nisso. Então realmente é uma revista que a gente sabe da qualidade que tem. E é uma revista muito bem elaborada. Então gosto bastante.